Olá, é muito bom estar com você aqui novamente. E sabem, hoje eu quero falar para vocês sobre algo que eu comemorei a semana passada. Completei 1 ano do meu doutorado. Sim, para quem não sabe, eu sou formada em doutorado em ministério com concentração em psicoterapia e capelania. E eu queria contar para vocês um pouquinho dessa minha jornada. Essa jornada começou há 9 anos atrás e sabem, não foi apenas uma jornada onde eu aprendi sobre autoconhecimento, como trabalhar com pessoas em crise, mas foi uma jornada onde eu tive que andar na minha própria jornada de autoconhecimento e tive que descobrir coisas que não eram muito agradáveis de perceber. Tive que trabalhar com muitas coisas que me lembram muito do processo da borboleta no qual nós temos trabalhado e também daquele ciclo, aquele novo quadro e quantas vezes através da ação, reflexão, ação, eu consegui mudar várias situações e encerrar vários ciclos na minha vida. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Quando eu iniciei o meu mestrado, eu desenvolvi uma fobia do inglês. Eu já morava aqui há alguns anos, entendia bem o inglês, me comunicava, frequentava uma igreja americana, onde eu era uma das diretoras do Children's Church. Ali eu desenvolvia programas, eu contava histórias em inglês, participava das reuniões. Para fazer o meu mestrado, eu tive que fazer alguns testes seletivos, entre eles alguns testes em inglês. E não tive nenhum problema, tanto é que eu iniciei o meu mestrado. Mas, de alguma forma, essa fobia me engolia. Em alguns momentos, como eu bem me recordo de uma vez, numa igreja, num culto de oração, o pastor me disse: Gláucia, faça uma oração. E nós estávamos em um círculo e simplesmente eu paralisei. Meu coração parecia que ia sair para fora do meu peito. Na minha cabeça existia um branco e eu não conseguia falar uma palavra. Eu estava simplesmente travada. Alguns minutos depois, o pastor disse: Gláucia, você pode orar em português. Mas eu estava completamente apavorada. Você já se sentiu assim, com esse pânico, essa ansiedade que parece que te tira o chão? Essa ansiedade na qual você olha para você e parece que você não é você. E você pensa, tudo que eu aprendi parece que foi embora. É um momento assustador. E era exatamente assim que eu me sentia nesses momentos. E sabem, não adiantava uma pessoa vir e falar para mim: Gláucia, seja positiva. Gláucia, você está entendendo tudo que estão falando. Gláucia, você não percebe que você já está no mestrado e isso identifica que você sabe o inglês? Não adiantava ouvir essas falas, porque isso que acontecia era algo maior que eu, era algo que me engolia e que eu não conseguia identificar. Isso me faz lembrar da borboleta e o seu início de caminhada. Ela ainda pequenininha, tudo que ela faz é comer. Comer e crescer, comer e crescer. E não é assim que acontece conosco? Nós nos alimentamos de tudo que nós vemos, nos alimentamos do que nós ouvimos, nos alimentamos das interpretações que nós fazemos. Essas interpretações, então, vão formando os nossos pensamentos, vai estruturando quem nós somos. E assim nós vamos crescendo no meio de tudo isso no qual nós nos alimentamos. Mas sabem, há um momento, assim como no processo da borboleta, que ela abre aquela fenda nas costas e então tudo que tem dentro dela forma aquela casa. E assim nós formamos a nossa casa também. E sabe, nesse momento em que eu estava vivendo essa fobia, acredite ou não, a minha história
estava fazendo muito sentido naquele momento. Sabe, eu fui uma criança muito amada, muito desejada, mas ainda nos meus primeiros anos de vida eu interpretei esse amor de forma errada. E eu interpretei que eu não era tão amada. Isso foi trazendo várias construções no decorrer da vida. E nesse momento de fobia, inconscientemente, tudo isso que eu havia vivido a minha vida toda, que eu havia construído desde a minha infância, estava ali atuando nesse momento. Afinal de contas, eu não podia errar. Eu precisava ter sucesso, eu precisava ser apreciada, eu precisava conseguir a atenção e por isso eu não podia falhar. E nesse momento, como um mecanismo de defesa, eu vinha com essa fobia para que eu não pudesse encarar a possibilidade de ter um erro, de ter uma falha e não me sentir amada. Será que você já parou para pegar aquele nosso quadro e iniciar ali naquela primeira parte, observar? E você já observou a sua própria história? Será que você já tirou tempo para relembrar como foi a sua infância? Quais foram as construções que você fez? Como é essa casa que você tem montado em volta de você? E quanto isso tem influenciado a sua vida? Sabe, nesse momento que eu estava fazendo mestrado, eu queria ser uma capelã clínica. Esse era o meu desejo, mas a casa que eu tinha montado naquele momento, que vinha todo de um histórico da minha vida toda, era uma casa onde eu não estava confortável. Mas mesmo assim, eu permiti que a mudança ocorresse. E assim, eu continuei estudando, eu continuei trabalhando. E se você olhar ali naquele quadro, ali, o ciclo vai começar ali com observar, depois refletir. Que tal você começar a lembrar de alguns pontos e refletir? Lembra que no início eu falei assim que é muito importante ação, reflexão, ação. Será que você já reparou para observar as suas ações, refletir e perceber como elas vão acontecer novamente? É muito importante que nesses 3 primeiros passos, observar, refletir e ação, que muitas vezes nós vamos fazer esse vai e volta, mas é importante esse momento, porque esse momento vai fazer com que o processo ali, dentro da casa que você montou, mesmo que seja uma casa onde você não fica à vontade, mas o processo vai acontecer, porque você está dando a liberdade para que ele aconteça. Talvez você esteja aí até pensando, falar é muito fácil quando a gente não está na pele do outro, né? E sabem, não é um processo fácil mesmo. E se a gente for para a antropologia social, a gente pode encontrar ali vários estudos que falam hoje sobre essa desorientação que acontece toda vez que acontece algo novo na nossa vida, algo que nós estamos fazendo que não era do nosso cotidiano. Toda vez que acontece isso, vem essa desorientação. A gente fica meio perturbado, às vezes em levels menores, às vezes em levels maiores. E eu me recordo de uma antropóloga americana que estava fazendo um trabalho com estudantes, mas ela caracteriza essa desorientação com uma fala bem interessante. Ela dizia que muitos dos estudantes, quando iam para o college, para a faculdade, então eles se deparavam naquele momento diferente que eles nunca tinham vivido e vinha toda aquela desorientação. E a palavra que mais representava aquele momento
era que eles não estavam no lar. O lar, ele representa segurança para nós, representa acolhimento. Então, muitas vezes, passar por esse momento não é nada fácil. Afinal de contas, todos nós somos acostumados, desde antes do nascimento, a ter uma conexão, a ter uma ligação, a se sentir protegido, a se sentir como se estivéssemos no nosso lar, porque é assim que nós fomos formados dentro do útero da nossa mãe. Então imagine só, é um dos nossos primeiros aprendizados, essa conexão, é um vínculo que nós formamos, que nós queremos ter a vida toda, porque nos deixa bem, nos deixa à vontade, nos deixa confortáveis, nos deixa seguros. Mas acontece que depois que nós nascemos, há um momento em que nós percebemos que a mãe e o filho são dois indivíduos diferentes. E é nesse momento que nós começamos a nos construir como indivíduo. E há um momento na relação entre a mãe e o filho que também tem que ter um rompimento para que ali eles continuem desenvolvendo a sua vida, que a criança continue crescendo, encontre ali a sua independência, consiga aprender e a se desenvolver. Mas a verdade é que nós sempre buscamos esse momento de conexão, esse momento que nos lembra o lar, essa segurança. E sabem, eu estava procurando isso também. Era um momento tanto de desorientação, eu não queria me sentir sozinha, mas eu sabia que esse era um processo que eu precisava caminhar por mim mesma. Mas embora essa seja uma verdade que nós precisamos ter a responsabilidade da nossa vida e precisamos fazer esse processo sozinho, nada nos impede também de ter uma rede de apoio. E quando você entrou nesse grupo aqui da jornada do herói, você encontrou pessoas como você, pessoas que querem se encontrar na sua jornada como heróis. Você encontrou aqui a doutora Gláucia, que está aqui disposta a caminhar com você também. E nós somos sua rede de apoio. Mas nesse momento, eu precisando da minha rede de apoio, eu busquei ela então na minha igreja. Logo descobri que havia um grupo de mulheres que se reunia todos os sábados de manhã. E então, naquela desorientação que eu estava vivendo, eu percebi que eu precisava de um apoio, sim, eu precisava de outras pessoas me ajudando e me apoiando, me motivando nessa jornada. E eu lembro de uma das reuniões às quais eu participei, uma reunião que foi a virada na minha vida. E de forma muito inteligente, a pessoa que estava dirigindo essa reunião pediu para que nós nos observássemos. Veja só, é o primeiro item aí do nosso ciclo. Será que você também já parou para se observar? O que está acontecendo na sua vida? Nesse momento, eu já estava fazendo minhas classes dentro do hospital e eu estava também aprendendo o como é se observar, que muitas vezes não basta apenas nós lembrarmos do que está acontecendo agora, mas é importante nós relacionarmos isso, às vezes, com algo que aconteceu no passado ou talvez até na nossa infância. E naquele momento, então, eu fui a fundo nesse observar. E ela continuou ali e pediu para que nós refletíssemos em tudo isso que estava acontecendo. E nesse momento, algo muito importante veio na minha mente. Quando eu iniciei o mestrado, não foi apenas porque eu tinha esse desejo de ser capelã, mas também porque esse era o meu chamado. Sim, eu sentia isso como um chamado. E quanta força isso me deu quando eu lembrei do propósito que eu tinha quando eu escolhi fazer aquele mestrado.
Isso me faz até lembrar de uma parte do meu vídeo onde eu tirei as fotos lá nos monumentos no Abraham Lincoln. E Abraham Lincoln, ele diz: escolha o lugar certo para estar e depois fique firme. Dificuldades sempre acontecem, não é mesmo? Mas quando nós sabemos que nós estamos no lugar certo, aí sim, nós precisamos estar firmes. E eu continuei ali em toda essa elaboração, pensando profundamente em todas essas coisas. E ela foi mais além. Ela então pediu para que nós lembrássemos de um verso que poderia nos fortalecer nesse momento. E eu trouxe ali o verso: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabem, eu sabia que o processo ia continuar sendo difícil, porque as crises não eram fáceis. As crises, elas não iam ser eliminadas porque eu ia dizer: posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas naquele dia eu entendi uma coisa, que Deus, ele estaria ali juntamente comigo e ele faria parte ali de toda aquela situação, porque ele prometera andar comigo. Isso me faz lembrar até do Salmos 23, que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes, às vezes, a gente pensa: ele é meu pastor e nada vai me faltar, então não vou ter mais dificuldades, eu não vou passar por crises. Quando eu realmente acreditar que ele está ao meu lado, tudo vai melhorar. Não, esse verso ele diz assim: o Senhor é meu pastor e a presença dele não vai me faltar. Sabem, eu saía dali com uma força maior, e não apenas com uma força maior, mas eu iniciei ali um autoconhecimento, nesse nosso processo aí do ciclo de ação, reflexão, ação. E então, muitos momentos não foram fáceis, mas eu sempre falava em voz alta: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando eu falava isso, eu me sentia no meu lar, eu me sentia segura e eu sabia que eu não estava sozinha. E você quer saber o restante da minha história? Como que terminou aí essa história? Será que essa história terminou assim, num passe de mágica, quando eu falava posso todas as coisas naquele que me fortalece? As coisas então melhoraram do nada? Vamos ver aí, na semana que vem eu vou contar mais um pouquinho da minha história. Mas essa semana eu quero deixar esse desafio para vocês. Gostaria que vocês também observassem a sua vida. Pensem agora na situação que vocês estão vivendo. Pensem nesse sentimento. Se for preciso, escreva aí as suas emoções, os seus sentimentos, as suas ações e tente lembrar de outras situações as quais você se sentiu da mesma forma, que você realizou a situação, coordenou a situação da mesma forma. E aí nós vamos começar a identificar aonde essas situações estão se repetindo. Pense também na sua infância. Será que houve algum momento na sua infância que talvez não tenha sido igual a essa situação, mas teve esse mesmo sentimento, esse mesmo mal-estar? E será que talvez essa situação não possa estar conectada com esse momento? E então comece a refletir nesse momento. E assim você vai conseguir ter um olhar maior e melhor sobre as ações e as situações as quais você está vivendo. E gostaria também de desafiar a pensar em algo que é maior que você, algo que faz você se sentir no seu lar, seguro, assim como eu tinha aquele verso bíblico que me lembrava de Deus,
que era o meu poder maior, o qual poderia me ajudar, poderia me abraçar naquele momento. Lembre-se também de algo maior que você, que pode sim te ajudar nesse momento. E pense numa frase, pense num verso bíblico e lembre-se, isso vai te ajudar nesse processo, esse processo que é doloroso, que faz muitas vezes o nosso casulo ficar mexendo assim como nesse vídeo. E muitas vezes nos traz um mal-estar, nos traz uma vontade de desistir, mas não desista, porque você não está sozinho. Busque essa força maior e você vai ver, as coisas vão ficar muito mais fácil, porque você vai saber que essa jornada é difícil, mas você não está só. E lembre-se também que eu sempre estarei aqui também para te ajudar e te apoiar. E você pode a qualquer momento aí escrever aí uma mensagem direta para mim e será um prazer também caminhar com você. Um bom dia para você e eu vejo você então a semana que vem.